eu acho que, para poder falar como eu cheguei aqui, a gente precisa voltar um pouco atrás. Então volta. Então, acho que isso começa principalmente dentro de casa. A minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou a estudar bastante. A minha mãe, minha irmã, meus irmãos. E eu sempre estudei em escola pública. Mas a escola pública, apesar dela ser vista como algo ruim por muitas pessoas, ela de fato mudou a minha vida. Então, juntando o incentivo que eu sempre tive em casa, de conhecer espaços culturais, de também sair da bolha, dentro da escola pública eu também pude me desenvolver bastante. Eu morei quase por 12 anos na Pavuna. Eu nasci em São João, morei na Pavuna por 12 anos e sempre estudei em escolas municipais de lá. Mas acho que algo que foi muito decisivo para minha vida foi eu poder ser ouvida nos lugares que eu estudei. Então, quando eu estava no 4º ano do ensino fundamental, eu já era gremista. E pelo Grêmio Estudantil, a gente fazia peças de teatro que a gente falava de dengue. A gente promoveu horta na escola. A gente tinha uma liberdade artística e criativa muito grande para a gente poder propor coisas. E tinham coisas que a escola dizia, não, isso não. Mas outras a escola incentivava bastante. E isso ficou muito entranhado, assim, dentro de mim. Depois que eu fui para o Ensino Fundamental 2, isso diminuiu um pouco, mas o acesso às redes sociais me ajudou a entender algumas coisas que eu já sentia que estavam erradas. Então, às vezes, eu pude ter acesso a livros, a páginas de Facebook, por exemplo, que já estavam falando de política. E eu, com 13 anos, já tinha muito certo para mim que o mundo não deveria ser do jeito que ele era. Então, eu me lembro que uma vez no 8º ano, eu estava sem aula. Era muito comum você ter um tempo vago, porque não tem professor. E eu fiz um poema, assim, muito chateada com as coisas, assim, o calor, o ônibus lotado e tal. E eu passei o meu ensino fundamental todo tendo que pegar ônibus. Eu me mudei logo que eu acabei o 5º ano, e aí eu saía de São João de Meriti e ia para Pavuna para poder estudar. Porque a educação municipal de São João de Meriti é muito ruim. É muito ruim. E na Pavuna, apesar de ser ruim, ela consegue ser um pouco melhor. Porque você pega o município do Rio. Pega o município do Rio, então é a prefeitura do Rio. É a prefeitura do Rio. É uma diferença. Então, isso me ajudou bastante. E depois que eu fiz preparatório para escolas técnicas, o qual eu fazia no Leblon. Então, a minha mãe não tinha grana para ela poder pagar um curso, enfim, pago aqui em São João, esses cursos, assim, de escolas particulares. Eu descobri esse curso e aí a gente ia todo sábado, acordava, não sei, 5 horas da manhã, ia pra lá, porque eu não tinha como pagar lá. E aí eu fiz e passei nas escolas que eu queria e eu estudei. Eu escolhi pra Fiocruz. E eu escolhi pra Fiocruz porque, com o meu técnico, eu poderia ajudar as pessoas. Gerência em saúde. Então, eu pensei, nossa, eu vou poder fazer alguma coisa dentro do Sistema Único de Saúde. Porque eu sempre dependi do Sistema Único de Saúde e eu sou uma pessoa asmática. Então, eu passei a minha vida toda em hospitais. Então, ao longo disso tudo, eu acho que tudo ao meu redor culminou com que eu me interessasse em fazer alguma coisa. Eu cresci num contexto violento. Meu pai era um agressor. Meu pai cometeu violência doméstica. Eu vi pessoas, assim, não acreditarem na palavra da minha mãe. Então, eu sempre vi que estava tudo muito errado, assim. O machismo rolando, a falta de transporte público, a educação que não acontece, a falta de espaços de cultura na Baixada Fluminense. Então, eu sempre fiquei muito incomodada com tudo. E eu pude me desenvolver mais no ensino médio. E quando eu cheguei no ensino médio, aí eu acho que eu destrinchei. Porque como eu estudei numa escola que tinha recurso, numa escola em que eu era acolhida, que eu poderia ser, de fato, quem eu era, eu pude entender o que eu gostava. E, assim, com toda a sinceridade do mundo, a política mudou a minha vida. E eu só entrei no ativismo porque um colega meu, ele estava no 2º ano do ensino médio, na época também na Fiocruz, ele escreveu um projeto de lei e ele foi para Brasília. E eu achei muito legal ele ir para Brasília. Era um projeto de lei que falava, assim, da obrigação de você ter que ter alguma formação para você ser gestor no SUS. Porque a gente tem esse grande problema de indicação e aí tudo virou uma bagunça. E eu falei, eu também quero fazer isso. E na minha escola aconteciam muitos tiroteios ao redor dela, ali em Manguinhos, muitas operações policiais. Eu perdi muitas aulas, fiquei muito ansiosa, sofria muito, minhas notas caíram. E eu fiz um projeto de lei que ele instaurava o Programa Nacional de Prevenção dos Impactos da Violência Urbana nas Escolas. E aí eu fiz isso com 14 anos.
E mandei para o Parlamento Jovem. Eu passei no Parlamento Jovem, ia para Brasília. O que aconteceu? A pandemia chegou. Mas mesmo com a pandemia acontecendo, eu me envolvi com vários projetos, coordenei vários projetos, ganhei vários prêmios, passei em várias coisas. Viajei para fora por causa da educação. Então, meio que todo o meu contexto e a educação e a política mudaram a minha vida, por incrível que pareça. Então, isso é meio que um resumo, assim.